Olá a todos. José Araújo é o diretor da Direção de Crédito Especializado e Imobiliário do Millennium BCP e está hoje connosco para falar sobre o que se pode esperar da banca durante este ano. Olá, José. Quais são as perspectivas para o mercado imobiliário em 2023, tendo em conta os dados que tem sobre a banca? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. O mercado imobiliário em 2023 vai ter uma continuidade daquilo que já foi 2022, sobretudo a partir do momento em que se perspectivou que a situação socioeconómica, quer em Portugal, quer na Europa, tinha dados diferentes daquilo que tinha sido o ciclo anterior até o início de 2022. A guerra transformou, digamos, o mercado, porque implicou diretamente um aumento do custo da energia, do custo de materiais, e que veio a ser, digamos, reforçado por temas de inflação e do aumento das taxas de juro diretamente na parte final do ano. De qualquer forma, isso fez com que o imobiliário fosse visto de uma maneira um bocadinho diferente, mas não com menos dinâmica. Ou seja, as pessoas tornaram-se um bocadinho mais prudentes, analisando os projetos e analisando os seus investimentos de uma maneira um pouco mais demorada, mas raros foram os casos em que houve desistências de investidores, quer nacionais, quer estrangeiros. Observou-se apenas uma ligeira retração no início de novos projetos, o que tem implicado que os preços, nomeadamente no segmento da habitação, continuem a não descer e que se perspective que este ano, infelizmente ou não, depende da vista em que nos coloquemos, se somos compradores ou se somos vendedores ou promotores, se mantenham a um nível que para os rendimentos dos portugueses parecem ser altos. De qualquer forma, a diferença entre esses preços em Portugal e no estrangeiro continuam a compensar muito a vinda e a compra em Portugal de investidores internacionais, quer sejam eles empresas, quer sejam particulares. Por isso, o 2023 vai ter aqui um período, pelo menos nos primeiros 3, 4, estendendo 6 meses de alguma expectativa, em que vamos ver se o mercado continua a reagir positivamente como terminou em 2022, pese estes dados globais da economia, ou se, na verdade, vai haver uma retração da procura e isso obviamente implicará uma diminuição de transações, pese continuar a dizer não haver a certeza se os preços vão reagir ou não a essa menor procura. Normalmente a lei da procura e da oferta transmite isso. Mas vai ser um ano que nós vemos com otimismo, mas um otimismo moderado. Tem sido uma palavra muito usada ultimamente, mas é um facto, porque não vai ser um ano igual em todos os segmentos. Se na habitação, como já referi, poderá existir este abrandamento, nomeadamente dos portugueses a comprar, um pouco na expectativa de ver como é que evoluem as taxas e se os preços descem ou não descem. A nível de investidores estrangeiros, acho que se mantêm as condições para que o imobiliário da média alta e da alta, o imobiliário de luxo, se mantenha muito transacionável em termos de habitação. Há bons projetos, o clima é bom, a segurança é boa e temos visto várias origens, pessoas a virem viver para Portugal. Compensando essas pessoas, também, dizendo melhor, completando essas pessoas também com agora os nómadas digitais que se falam, que não sendo pessoas endinheiradas, encontram em Portugal condições tecnológicas e ambientais e mesmo de custo interessantes para trabalharem em Portugal, pese reportarem empresas no estrangeiro. Do lado dos não residenciais, a dinâmica acho que se vai manter, seja qual seja ela o enquadramento socioeconómico que se antecipa. Os custos de construção já baixaram, exceto ao nível da mão de obra, em que continua a escassear e por isso ainda pesa bastante, mas em termos de materiais
já baixaram significativamente, o que faz com que possa continuar a haver construção em bons locais. E, portanto, a promoção imobiliária continuará, não sei se toda para a habitação, mas, por exemplo, ao nível da hotelaria, há dados concretos de que vão aparecer mais hotéis. O turismo teve um ano excepcional o ano passado, já com estas condições socioeconómicas, e penso que se vai repetir este ano, e, portanto, ao nível da hotelaria vai ser de novo um bom ano. Ao nível da logística, será um ano tranquilo, as pessoas continuam a usar muito a compra à distância, portanto, por via digital, cada vez mais o last mile para a entrega se vai evidenciar, embora as pessoas gostem muito de, depois do levantamento ser, se calhar já não em casa, mas na loja, para experimentarem e poderem eventualmente trocar, o que vai dar também uma dinâmica ao retalho das pessoas se deslocarem às lojas de rua e um pouco provavelmente aos centros comerciais. Essa sim será uma incógnita, porque estavam a crescer de novo, as pessoas estavam a ir comprar, o número de transações e de faturação aumentou muito no último trimestre. Veremos se mantém ou não agora com uma diminuição do poder de compra objetivo dos particulares. Mas as lojas de rua vão se manter, e temos assistido já a alguns sinais de que grandes marcas estão a concentrar em super lojas, digamos assim, ou em mega lojas, a sua distribuição, fechando algumas lojas mais de menor dimensão em vários locais. O investimento da Zara no Rossio é significativo, do grupo Inditex. Mas a logística vai se manter porque, como eu referi, é necessário armazenar, é necessário ter uma resposta rápida para aquilo que são os pedidos das pessoas. Os escritórios é que foram a grande surpresa de 2022, sobretudo da parte final, e que se vai manter este ano, pensamos nós. Porque pensava-se que a pandemia ia afastar a procura de escritórios, alguns até de grande dimensão, e não se tem assistido a isso. As pessoas em teletrabalho estão normalmente só parte do seu tempo, a outra parte das empresas necessitam e gostam de ter as suas pessoas perto para aculturar, para a aprendizagem, e portanto o que estão a fazer é, de novo, a comprar ou a alugar, de forma a que as pessoas tenham mais espaço, tenham mais condições atrativas nos seus locais de trabalho, e assiste-se a projetos muito interessantes de escritórios, como por exemplo o Multiusos, que já foi nosso, ali junto da Expo, em que tem uma arquitetura fantástica, com áreas verdes, sustentáveis, com a oferta de um conjunto, de uma sala com vários jogos, com snooker, etc. É elevar a experiência e elevar a experiência do trabalho, e acho que continuam a faltar, e ainda agora vimos também um outro grande operador a vir investir e a contratar mais na área dos serviços partilhados, a contratar mais 300 pessoas cá, e portanto os escritórios vão continuar, vão ser ocupados, as rendas vão continuar a subir ligeiramente, podendo estabilizar a partir de determinada altura. E, portanto, estamos otimistas, moderadamente, porque não sabemos como vai evoluir estes fatores, que se aparecer um agravamento da guerra, se não for conseguir controlar a inflação. Nos Estados Unidos há sinais claramente de que a inflação está controlada e que está a abrandar. As taxas estão a recuar depois daquela intervenção muito forte. Aqui o Banco Central Europeu se calhar atrasou-se um bocadinho, e os governos europeus estão a tentar equilibrar esta subida da taxa de juros com algumas medidas de apoio social, mas que podem estar a extravasar um pouco, segundo a opinião do BCE, aquelas pessoas necessitadas. Isso pode atrasar, portanto, está a ser mais transversal do que para aquelas que eram necessitadas, e segundo o BCE, isso pode fazer atrasar o estancamento da subida da inflação e das taxas de juros. É preciso também aqui chamar a atenção e apelar para que não haja especulação
na subida do preço, sobretudo dos cabazes principais dos supermercados e da alimentação, que é a grande responsável neste momento pela subida da inflação. E pego precisamente no que mencionou agora e também no conceito de otimismo cauteloso ou moderado, que tem sido muito falado nos últimos tempos. Há claramente em Portugal, temos no início de 2023, tudo pode mudar ainda, ou muita coisa pode mudar, mas estamos perante aqui um otimismo moderado e também uma inevitável e inegável crise na habitação. Portanto, do ponto de vista da habitação, uma das vertentes que falou na sua resposta anterior, de que forma é que a banca, e em particular o Millennium BCP, se prepara para este ano e para trabalhar nessa questão? Eu sou responsável da área do desinvestimento imobiliário e não na área do crédito, nem na área dos particulares, nem das redes. Mas a minha opinião pessoal é que a banca, em geral, está muito mais bem preparada para o que possa vir a suceder neste ano, com maior ou menor dificuldade dos particulares para o pagamento das suas prestações. Há soluções postas no mercado, os bancos têm estado a atuar pela antecipação, veio aquela solução governamental para possibilitar os particulares de renegociar, mas a banca já renegociava sempre que algum particular apresentava dentro daquela sua análise previsional sinais de maiores dificuldades. Portanto, isso não é novo para a banca, só esperamos que, na verdade, isso não afete futuras possibilidades a essas pessoas de obterem novo crédito no futuro, dado que é uma situação que não tem nada a ver com incumprimentos normais dos particulares ou das empresas. A banca está perfeitamente, portanto, preparada, o BCP também, o banco continua a analisar créditos à habitação normalmente, é target crescer no crédito à habitação, no crédito à promoção imobiliária da mesma forma, estamos no mercado, estamos muito ativos. Claro que dentro do otimismo moderado as regras também são regras de moderação em termos de análise de risco. E, portanto, é preciso que as pessoas demonstrem que têm capacidade para, e é necessário ser dono mesmo do investimento, e o BCP será seu parceiro, quer na parte dos particulares, quer no lado da promoção imobiliária, mas isso já os bancos faziam, e o BCP em particular, há muito tempo, depois da crise de 2010, em que se calhar na altura eram mais os bancos os donos do que os promotores, mas há muito tempo esta parte que os bancos aqui são mesmo parceiros e não são donos, e portanto a exigência de capital próprio, quer nos particulares, quer nas empresas, tem uma componente importante nesta altura, não é? E a banca está mais preparada desde a última crise, não é? Perfeitamente. O banco não tem cometido, se virem os rácios de incumprimento que o Banco de Portugal tem mostrado nos seus relatórios, está a atingir valores perto dos 5% transversalmente, que são números já muito razoáveis e muito comparáveis com a média europeia, e não se antevê face à política de crédito prudencial que tem havido pelas instituições que possa aumentar demasiado outra vez essa tendência, e acho que estabilizará. É evidente que toda a gente sabe que pode haver incumprimento, mas as instituições estão perfeitamente preparadas para isso, e a dimensão, se as houver, não se compara nem pouco mais ou menos com aquilo que se passou na década de 2010 a 2020, nem pouco mais ou menos. Obrigada, José.